Na verdade é uma missão, né? É mais uma tarefa, né? Que a gente assume aí. Mas é uma tarefa importante, na medida em que a gente há muito tempo vem fazendo, junto com o nosso coletivo, né, da esquerda marxista, um combate interno, porque o PT é um partido que nasceu contra a ditadura militar, é um partido dos trabalhadores, e não é por acaso esse nome. Ele foi construído a partir de 78, justamente pelas lideranças do movimento sindical, do movimento operário mesmo, que sentiu a necessidade de ter um partido seu, né, para defender as suas reivindicações. E esse partido se construiu lutando contra a ditadura e lutando pelas reivindicações do povo trabalhador, atuando nos movimentos sociais, no movimento sindical, na juventude, justamente para tentar ser esse instrumento que ajuda a classe a se organizar para tomar o poder, né? Para que de uma vez por todas o poder seja exercido a serviço da maioria. Quem são a maioria? Os trabalhadores, a juventude. E num dado momento da história do PT, sua direção majoritária abandonou esse histórico, esse compromisso. E nós, e aí começou a fazer alianças com os partidos da burguesia, que historicamente nós combatemos. E aí quando você se alia, você rebaixa o programa e acaba destoando daquilo que você nasceu para fazer. E nós, nesse tempo todo, estamos combatendo essa política. E aí, em Joinville, eu acho que o conjunto dos petistas fez a experiência com essa linha política de coalizão e a gente fez o combate a ela, e me parece que o resultado eleitoral desse momento aí demonstra que a militância começa a compreender e entender e nos elege justamente para fazer essa mudança, para que a gente de fato ajude o PT a reatar com essa base social, com os trabalhadores, com a juventude, e que a gente possa ajudar o partido aí a de fato voltar a estar no dia a dia da luta dos trabalhadores e da juventude. Então acho que é uma vitória significativa do ponto de vista político. Do ponto de vista pessoal, na verdade não tenho nenhum... não agrada, porque é uma tarefa a mais, é um peso, né? Só que do ponto de vista político é um peso necessário para o bem da coletividade, daquilo que a gente acredita. Então, acho que é uma vitória importante e significativa do ponto de vista político e que pode ajudar, de fato, o Partido dos Trabalhadores, pelo menos em Joinville, voltar a ser o instrumento de defesa, e de organização dos trabalhadores da juventude. Enquanto o ex-prefeito Carlito Maia estava como prefeito da cidade ainda, você passou por alguns problemas dentro do partido, né? Uhum. Por conta disso, eu acho, da divisão da esquerda marxista e da... Que é uma divisão caracterizada pela linha política, né? Então, o prefeito Carlito, ele chega ao governo, optando em fazer uma grande aliança com os partidos que historicamente governaram a cidade. Nós fomos contrários a essa aliança porque entendíamos que essa aliança iria fazer com que o PT não fizesse as mudanças que o povo esperava, porque na medida em que se alia com quem sempre governou, esses caras têm os mesmos vícios, os compromissos e vão pressionar o governo para atender esses interesses. E aí não dá para agradar dois senhores, não dá para agradar os interesses econômicos e o conjunto do povo trabalhador da cidade. E aí a gente teve essa postura de manter coerência com o nosso programa histórico do partido. E aí teve momentos que nós se colocamos em oposição, efetivamente. Quando ele aumenta o transporte coletivo, a gente combate. Quando ele se nega a negociar com os trabalhadores, com os servidores públicos, a gente combate. Quando ele propõe um aumento lá de um imposto sem consultar, sem informar o conjunto da população, que tem um impacto forte, que é a história das calçadas, nós também fizemos o combate, porque entendíamos que não devia ser feito daquela forma. Então, naquilo que foi positivo a gente apoiou, mas naquilo que foi contrário, foi antipopular e inclusive, a história do partido, nós combatemos. Então, a divisão que se fala, ela se trata não de uma divisão de pessoas, não. Ela tem um vínculo político, onde eles adotaram uma linha política da coalizão, com os partidos da burguesia, e nós entendemos que a aliança política que o PT tem que fazer, nasceu para isso, com os trabalhadores da juventude. É para isso que a gente chega ao governo, para atender essa grande parcela social, que é a maioria, que constrói toda a riqueza, mas que não tem acesso a ela. Qual é a função exata do presidente do partido
dentro da organização? Na verdade, o PT, o presidente do PT, ele representa, né, o partido perante a sociedade, perante a cidade. No entanto, quem decide no partido não é o presidente. Quem decide no partido é o diretório, né, o diretório executivo. Né, e ele, o presidente, então, expressa a posição, então, tirada no diretório e na executiva. Então, nós temos um diretório executivo hoje que ninguém tem maioria, né? Então todo o debate vai ser bastante profundo e amplo, porque como ninguém tem maioria, ninguém impõe a vontade. Vai ter que ser construído no diálogo, no debate democrático. E nós vamos expressar, vamos fazer a síntese, né, desse debate, desse diálogo. Pode acontecer de, em dados momentos, eu ter que expressar uma posição do partido que não é a minha posição, né? E eu vou dizer, o partido decidiu isso, mas eu acho que está errado, eu acho que não deveria ser isso, mas quem decide no partido é a maioria, né? E a gente apenas expressa nessa vontade e representa, né? É a referência, né? No partido. Só que, claro, o fato de ser a referência, de certa forma, a linha política que a gente defende, ela vai ter mais eco, né? Então isso é positivo. Esse novo cargo pode te indiciar a uma possível candidatura à prefeitura, ou isso é totalmente fora de cotização? Na verdade, a gente chegou à presidência do partido defendendo a necessidade de reorganizar o partido nas bases, né? Do partido voltar a estruturar a sua militância e tal. Então o nosso foco é nessa questão, de realmente reestruturar o partido, porque nós não acreditamos que o partido tenha que se preocupar única e exclusivamente com a eleição. A eleição é apenas um acontecimento, né, que o partido vai disputar, mas a grande função do PT, em especial do Partido dos Trabalhadores, é ser um partido que organize os explorados, né, organize os trabalhadores, organize a juventude, né, que esteja inserido nas lutas, organizando, e que disputa também processos eleitorais, mas que dispute para quê? Para atender essas demandas, não para se aliar com os partidos que a gente sempre combate e fazer a mesma coisa. Então, é natural que, enquanto partido, a gente faça o combate no dia a dia dos trabalhadores, organizando e tal, e no período eleitoral a gente vai participar das eleições, e aí, claro, nós vamos definir coletivamente no partido quem vai disputar o quê. É evidente que a gente é vereador, é meio natural, né, que o partido diga, tem que sair candidato a alguma coisa. Com relação à prefeitura, quando o Carlito era prefeito e foi para a reeleição, nós disputamos prévia, né? Então, quer dizer, isso vai ser meio natural, né? Vai ter, dentro do partido vai ter um momento que nós vamos para a eleição, e aí vai ser aberto para quem quer ser candidato. Se tiver mais de um querendo ser, vai ter o processo de prévia interno, e o conjunto dos filiados vão decidir qual vai ser o melhor nome que eles entendem que deve representar o projeto do partido. Então, pode acontecer, né? A gente é um soldado, né, do partido, está aí para isso também. Pode acontecer que a gente vire candidato a presidente, deputado estadual, federal, mas isso não é a nossa prioridade. Eu não estou no partido para disputar cargo, eu estou no partido para ajudar ele a se organizar nas bases, porque ali é aquela história, se tiver um partido que tem bases fortes e sólidas, que esteja inserido na luta dos trabalhadores da juventude, o resultado eleitoral ele vem como consequência. Então a gente não tem que focar no processo eleitoral, nós temos que focar no processo de organização do conjunto da classe. Aí tu vai ter forças suficientes para chegar ao governo e atender aqueles que são a sua base de sustentação. Quando eu abandono a base de sustentação, aí eu me apoio nos partidos que historicamente governam, aí eu vou governar para eles e não para o povo. Então o nosso processo é inverter essa lógica aí. E o cargo de presidente do partido implica positivo ou negativamente com o trabalho de vereador, ou não influencia de forma alguma? Não tem assim não é nenhum problema, não tem óbice, né, porque ambos são políticos, né, e a gente, querendo ou não, aqui como vereador expressa a política do partido, né. Então, ao contrário, acho que até do ponto de vista político vai ser até melhor, porque eu vou estar dentro do partido fazendo as discussões na condição de presidente e expressando essa posição no parlamento enquanto vereador. Então vai dar ainda mais força, né, e convicção nas discussões que a gente faz aqui na Câmara. Eu não vejo como
como um problema. Ao contrário, ele agrega, ele ajuda, né? Pode até contribuir com o processo de unidade também da bancada, que hoje está, cada um vai para um lado. Então o fato de a gente ser presidente, de garantir que as discussões aconteçam, de conhecer o que está tramitando aqui, o que precisa da posição do partido e levar para lá, fechar a posição, e aí a bancada, enquanto partido, e hoje um vota de um lado, o outro vota de outro, e está uma confusão generalizada. Eu acho que até vai contribuir para, de fato, unificar as posições políticas do partido.